Como você já deve saber, meu nome é Gabriel Gonçalves e eu vou falar rápido porque eu não quero que esse anúncio passe de 1 minuto. Então vamos lá. Eu tenho alguns recados importantes para dar antes do início desse podcast. O primeiro é a respeito dos patrocinadores do canal. Nós temos 2 patrocinadores hoje no canal e é importante salientar, antes de tudo, que eles não têm poder de decisão de pauta. Eu preciso que esse podcast tenha minha cara e que eu tenha escolha total e liberdade total para tratar qualquer tipo de assunto e convidar qualquer tipo de pessoa. Dito isso, é um prazer imenso anunciar a presença da Inet VIP Telecom como patrocinadora do canal. Ela é a primeira patrocinadora, a primeira apoiadora do projeto e eles são uma empresa de internet via fibra ótica que atende a região do Vetor Norte de Belo Horizonte. Então, se você está em alguma das cidades que englobam o Vetor Norte, entre em contato com eles porque é uma internet de excelente qualidade e excelente atendimento ao cliente. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a mais nova patrocinadora do canal, a empresa de cafés Três Corações. É um prazer imenso ter essa empresa enorme aqui patrocinando e apoiando o projeto, disponibilizando cápsulas de café para os nossos convidados e, enfim, tornando toda essa conversa, todo esse bate-papo um pouco melhor, um pouco mais agradável e com esse gostinho gostoso de café Três Corações. E o terceiro eu gostaria de falar com você. Caso você tenha o interesse de apoiar esse projeto, caso você esteja acompanhando os podcasts, esteja recebendo valor nesse projeto que é um projeto tão gostoso de gravar, eu gostaria que você entrasse no site gabrielgoncalves.com/contribua. Então, Gabriel Goncalves, em vez de Gonçalves com C cedilha, é com C normal, .com/contribua. Lá você consegue apoiar e doar para manter esse projeto rolando. Muito obrigado. Olá a todos, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Gabriel Gonçalves Live. Aqui com a presença do Rafael Baroli hoje, para a gente falar um pouco sobre intraempreendedorismo e essa questão que eu acho que muitas vezes é pouco falada na nossa sociedade, né? E é muito importante. Então, Rafael, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença e eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é você? Bom, eu sou o Rafael Barbosa de Oliveira, né? E aí eu criei esse acrônimo do Baroli, as iniciais do Barbosa e Oliveira. Bom, eu na vida, né, eu me considero como um empreendedor, assim, acima de qualquer skills, acima de qualquer habilidade, né? Porque eu aprendi que mais do que você empreender nos negócios, você empreender naquilo que você opta, né, por como vocação, como profissão, é você empreender na vida. Então isso pra mim é meio que visceral, assim, sabe? Tá sempre empreendendo, procurando novas formas de aprender, de compartilhar o conhecimento. Então, característica que me define é um empreendedor mesmo na vida, assim. E uma dúvida que eu tenho às vezes, até como professor, eu tenho essa dificuldade de passar essa imagem para o aluno. Às vezes essa imagem fica muito clara na nossa cabeça e às vezes não fica tão clara na cabeça de terceiros. O que é empreendedorismo para você? Bom, é muito boa essa questão que você coloca, né, assim, do propósito bem definido pra gente, né? Parafraseando o Mark Zuckerberg, um cara, ele fez um discurso em Harvard e isso me marcou muito em 2017, que ele fala o seguinte: definir o nosso propósito é simples, né? Pode parecer algo complexo, tem gente que passa a vida inteira procurando isso, mas na nossa cabeça ele tá simples, ele tá claro. Mas o maior desafio é fazer com que outras pessoas tenham um senso de propósito. Então, quando você pergunta para mim o que é empreendedorismo, vamos lá, na etimologia da palavra, né? Empreender é fazer, realizar. Então, quando a gente entende que a gente não subjuga a nossa condição, o que a gente faz, e entende que o que a gente faz é um meio e não um fim, poxa, você já está empreendendo. Bom, para mim, vou dizer assim, eu sou educador, por essência, sabe? Eu entendi que na função de estagiário, auxiliar administrativo, assistente, analista, isso é só o meio, né? Vamos dizer assim, até como banda e tal, que eu tive um tempo e uma fase da minha vida que me ensinou, assim, vamos dizer assim, o background
para empreendedorismo, que, imagina, 5 cabeças diferentes, né? Conciliar a agenda dos caras, as habilidades do cara e fazer com que aquilo ali no estúdio funcionasse, já é empreender. Uhum. Então, comecei cedo, um molecão, 14 anos. Então, empreender para mim é isso. É você sempre estar fazendo, sabe? Independentemente da sua condição. Dá um passo à frente. Mas não é um passo à frente porque você é melhor que os outros, não. É porque você é melhor para o outro. Então, para mim, isso define bem o empreendedorismo. Entendi. E essa questão de colocar o empreendedorismo como meio e não como fim, eu acho que é essencial para essas pessoas que acho que eu me identifico muito com você, que parece que não há outra alternativa. O empreendedorismo tá na veia mesmo, sabe? Tipo assim, eu não consigo não ser empreendedor. É algo desse tipo. Você primeiro se identifica com essa palavra, com essa frase? Total, sabe? Tá na veia, como eu digo assim, empreendedorismo é visceral. Para mim, eu posso estar sendo idealista demais, mas empreendedorismo é a salvação. Uhum. Não existe outro meio. A gente caminha para aquilo que a gente chama de gig economy, né? Economia freelance. Então, como é que a gente sobrevive a isso tudo? Sabe? Como é que a gente consegue ter habilidades ou competências se não através do empreendedorismo? Porque eu até li um texto hoje cedo sobre esse dualismo, né, entre o homem e a máquina e tal, que até 2030 as máquinas vão roubar as profissões. Então você precisa ser sensível. Assim, entenda bem a palavra quando eu digo sensível, é estar atento às mudanças, ao que acontece, para compreender que, de novo, é um meio e não um fim. A máquina é um meio. Quem consegue pensar criticamente, quem consegue dissociar uma emoção, ser criativo, somos nós. Né? E pegando um gancho já nas soft skills, assim, que tem tudo a ver, acaba que é tudo correlato, né? Quando a gente fala de empreendedorismo. Então, eu digo assim, não existe outro caminho, outra saída. Se a escola, né, aí eu vou, sei como a gente é educador, vou na base de tudo. Se as escolas não prepararem as pessoas, e vou além, o ensino superior, que eu acho que o ensino superior ele nos molda, né? Tipo assim, cria um modelo que já não cabe mais. Um modelo que, constituição de carreira. Perfeitamente. Um modelo de constituição de carreira de há 20, 30 anos atrás. Onde você entrava numa empresa, você tinha uma expectativa de promoção totalmente voltada para o cargo. Né? Assim, e você crescia dentro daquela estrutura hierárquica. Né? Exatamente. Então, assim, quando a gente traz essa palavra empreendedorismo, e aí eu comecei até dizendo para você, eu conheci isso na faculdade, eu falo assim, a questão da sensibilidade, sabe? Não dizendo que é um momento eureka. Que esse é um engano, não existe. Mas é você estar assim, atento. Meu contato foi em 2011. Quantas pessoas que estiveram na mesma disciplina que eu, na mesma aula que eu, e estão vivendo a mesma, vamos dizer assim, a mesma vida. Eu não estou dizendo aqui, não estou arbitrando o juízo de valor, que é certo ou que é errado, sabe? Não estou com uma visão dualista, assim, de tipo, a gente que descobriu empreendedorismo, a gente tá certo e a outra pessoa tá errada. Não, a gente é mais feliz. E aí, foi numa aula de empreendedorismo, o professor Júlio Mapa. Ele passou um vídeo de um cara que eu admiro muito, que é o Valdez Ludwig. E ele falava no programa Sem Censura, da Leda Nagli. E ele falava sobre isso. Como sobreviver no mercado de trabalho. E isso eu estou falando de 2011. Então imagina as pessoas que ainda não descobriram isso. Né, a gente teve sorte, e aí eu vou dizer assim, sorte atrelado com curiosidade, atrelado com uma busca de entender que esse é o caminho. Né, e conseguir trilhar aí as nossas escolhas baseadas nisso. Mas imagina o desafio de fazer com que isso alcance essas novas gerações. Eu tenho uma visão bem próxima a você com relação a isso. Assim, eu não gosto também dessa visão dualista de isso é certo, isso é errado, isso é melhor, isso é pior.
Por outro lado, me parece mesmo que o empreendedorismo foi meio que um ato de descoberta para mim, assim como para você. E aí eu acredito que essa pergunta agora faz total sentido. Do seguinte, empreendedorismo, você acredita que é para todo mundo? Qualquer pessoa pode se tornar empreendedora com base apenas no desejo? Ou existem características que são intrínsecas à pessoa que a tornam mais propensa a seguir o empreendedorismo e talvez ter mais sucesso nele? Excelente pergunta, cara. Assim, já parei para refletir sobre isso diversas vezes. Uhum. Existe, né? Tipo, aí se a gente pensa assim na religião, né? Quando a gente pensava lá os calvinistas, os pré-determinados, né? Exato. Existe uma pré-determinação pro empreendedorismo? Uhum. Não. Mas existem, assim, características que evidenciam pessoas que vão se destacar e pessoas que vão seguir padrão. Uhum. Mas, vou te dar um exemplo. Se um menino, e aí eu vou pegar o contexto como um todo, vou partir de um ponto macro, um ponto social. Um menino que o pai, por exemplo, é um empresário. E aí no café da manhã o pai fala de bolsa de valores, Uhum. fala de câmbio, fala de economia. Consequentemente, e aí isso vai fazer mais sentido para ele. Então aquele lance assim que a gente fala, que às vezes eu vejo o empreendedorismo de palco fazendo Uhum. muito isso, assim, a questão do errar, a questão do fracassar, para essas pessoas, elas já têm um background que dá mais segurança Uhum. para ela errar, para ela acertar. É só você pegar a história. Steve Jobs, Bill Gates, eles não nasceram empreendedores. Uhum. Mas eles tiveram subsídio, eles tiveram base familiar que subsidiassem isso para ele. Uhum. Agora, existem, e aí eu vou trazer estatística, né? O Brasil, em 2015, era o 4º país mais empreendedor do mundo, Uhum. em termos de quantidade de empreendedores. Quando a gente pega o fator qualidade, ele era o 77º. Ou seja, o nosso empreendedorismo ainda é por necessidade. Uhum. Eu acredito que existem coisas que meio que startam o empreendedorismo em uma pessoa, que são meio faíscas para esse início. E o que você está falando sobre pré-determinação, eu concordo com você. Não vejo dessa forma. Eu vejo que existem características que tornam mais propensas. Você estava citando um exemplo aí de uma característica meio social. Para a pessoa que já tem uma família que é empreendedora, às vezes até aquela própria frase do fracassar, né, que você citou como exemplo, ela já tem porque a grande vantagem do fracasso é você ter um histórico do que não fazer. Essa é a grande vantagem do fracasso e por isso que ele se torna um aprendizado. Se ela já tem uma família empreendedora, talvez ela vai aprender o que não fazer vendo a família dela. Exatamente. Então acaba gerando mais banco de dados assim do que fazer e do que não fazer. Agora, eu acredito que não são só as características sociais. Eu acho que tem características biológicas mesmo. Não para o empreendedorismo, mas aquelas características que acabam afetando. Então, assim, não é uma linearidade, é múltiplo. Mas quando eu penso, e eu já gastei um tempo pensando nisso, eu vou entrar nessa viagem, convido você para me acompanhar. Quando eu penso numa sociedade tribal, a gente vivendo em tribos, a gente vivendo como coletores, né? Eu penso que é muito essencial a gente ter duas estruturas rolando. Os empreendedores, vamos chamar assim, empreendedores / exploradores, e os gerentes, vamos dizer assim. Quando uma tribo se coloca e se estabelece em uma determinada região, é muito importante saber como administrar aqueles recursos que estão sendo explorados. A partir do momento que acabou aqueles recursos, a liderança vai sair desse gerente, vamos dizer assim, dessa pessoa que está gerenciando aqueles recursos daquela região e vai passar para o empreendedor, que agora é a hora de buscar um novo local. E eu acredito que isso funciona muito na nossa economia. Nós, empresas, por exemplo, qualquer uma dessas grandes empresas, acho que o Google é um bom exemplo disso.
um dos problemas do empreendedorismo, de abrir empresa, né? É que muitas vezes isso vai funcionar apenas no início. Depois que a empresa está estabelecida, o empreendedor vai sair para entrar um gerente para gerenciar aquilo. Para entrar alguém com perfil de administrador. O Google aconteceu isso, né? O Larry Page saiu para entrar o Eric Schmidt, que tinha essa característica de gerentão mesmo, gerenciar a coisa toda. Eu acredito que o empreendedorismo tem esse traço de lidar melhor com o caos, mas precisa de alguém para lidar com a ordem. Tem essa dualidade que a gente precisa regular. E isso me faz crer que tem um traço biológico lá de trás. Não para o empreendedorismo, mas para características exploradoras, de curiosidade, de às vezes criatividade, que acabam gerando o empreendedor. Você pensa dessa forma? Cara, eu concordo plenamente, né? O empreendedorismo, a questão social, como eu citei, é uma das. É uma das. Mas, recentemente, eu estava lendo um livro do Junguier Diniz, do grupo Univeritas, das Universidades Nassau, um cara que eu sou fã, assim, e ele fala isso, ele traz no livro dele que chama Arte de Empreender, recomendo para todo mundo que quer navegar, né, quer começar a entender sobre empreendedorismo, e ele fala sobre características. Ele cita, né, essa questão. A gente é complexo, né, como ser, e tá tudo certo também, assim, todo mundo não ser empreendedor. Imagina, é o que você colocou categoricamente e de uma maneira assim sintética, mais bela, assim, olha, existem os empreendedores que vão buscar ali o desconhecido, que tá ali, tipo, se aventurando, se projetando, mas existe a galera aqui do background, a galera do back-office, né, na verdade, assim, que tá cuidando, tá gerenciando, que precisa organizar, mas vai chegar um momento que essas duas características, elas serão quase que comuns. O empreendedor também precisa, porque de novo, né, a estatística e estudando sobre isso, o que acontece no Brasil é justamente isso. A gente tem uma galera altamente criativa. Se não é o país mais criativo do mundo. E aí, de novo, vou trazer esse conflito, assim, sabe? Porque quando a gente fala de criatividade, novamente, nosso país desponta entre os top 10. Quando a gente fala de inovação que agregar valor, a gente está lá embaixo. Exato. Então é o seguinte, precisa ter esse momento onde o empreendedor, ele já tem essas características, tipo, eu gosto de assumir riscos, mas aí não correr perigo. É uma linha muito tênue. Muito tênue. Sabe? Mas eu também preciso saber de finanças. Eu preciso, hoje em dia, né, falar de valuation, falar de business plan, tipo, né, nesse mercado de startup é quase um pecado, assim. Porque é tão imprevisível, né, cara? Muda tudo. Então, assim, acaba que você termina um estudo, o mercado já mudou, tipo, já é outra coisa. Mas você precisa saber o conceito. E no mercado brasileiro, você está falando aí do Brasil, dessa relação de criatividade e inovação. No mercado brasileiro, isso parece que acontece mais ampliado. Existe uma dissonância muito grande entre o mercado de startup e o empreendedorismo, assim, do cara que está abrindo uma padaria, sabe? Assim, nesse lado também estão as corporações. Então, eu acho que o mercado de startup no Brasil, e agora está tendo essa aproximação, mas ficou por muito tempo separado. Era um outro universo de empreendedorismo. Os empreendedores das startups, os startupeiros, conheciam todo mundo do meio deles e se relacionavam muito pouco com as corporações. Agora, assim, nos últimos 4 anos, 5 anos, a gente está vendo uma aproximação muito grande desses dois mercados. Talvez o mercado grande, que é as corporações, né? Grande e às vezes lento para caminhar, e as startups que são rápidas e, enfim, múltiplas. E isso já leva para aquilo do intraempreendedorismo. Então, qual que é a importância? Aliás, vamos tentar definir primeiro o que é o intraempreendedorismo, para quem não sabe. Ok. Bom, assim, na verdade, né, de novo, eu gosto de trazer muito assim a essência da palavra, né?
O intraempreendedor nada mais é do que assim, um empreendedor organizacional. Aham. É aquele cara que dentro da empresa, né, um CLT ou um contrato que ele exerce ali, ele assume a postura do dono do negócio. Uhum. Mas não é aquele dono vaidoso que fala, pô, esse negócio é meu, tipo assim, o navio tá afundando, não abro mão disso. Não. É aquele cara que entende, e aí é uma das bandeiras que eu levanto, e quando eu vou nas palestras, nas faculdades, eu falo pra galera, você pode ser feliz sim trabalhando pra outra pessoa. Você pode ser feliz sim cuidando de um processo. Você pode ser feliz sim trabalhando dentro de uma organização onde você não toma as decisões, mas você traz propostas que subsidiam o CEO, o gerente, o coordenador da área que você está, tomar as propostas, as decisões mais assertivas. Então, o empreendedorismo, para mim, nada mais é que você, dentro de uma organização, trabalhando ali com as suas habilidades, com as suas competências, e aí eu vou ampliar mais as opções aqui, perdão, você dar o seu melhor, sabe? Você assim, é aquele cara que levanta cedo, e aí eu vou trazer uma questão filosófica mesmo, ele sabe o propósito daquilo que ele faz. Vou dar um exemplo, para não ficar muito no conceitual. Trabalho no segmento de educação. Né? Eu trabalho no Senac hoje, na Superintendência de Negócios e Relacionamentos. E aí, de novo, trazendo para aquilo que a gente falou no começo. Eu entendo que lá é o meio. Mas qual é o fim? O fim é a transformação de vidas. O fim é quando eu vejo um cara que, assim como eu, sem perspectiva nenhuma, sem de vida, de contexto social mesmo, assim, consegue pegar um diploma e falar assim, poxa, agora eu sou o protagonista da minha vida. Agora eu tenho uma profissão. Agora eu posso disseminar o conhecimento. Agora eu posso ser o que eu quiser. Esse é o final da coisa. Então, se eu tô ali, eu ligo meu desktop, eu não tô ali só fazendo um processo. Eu só tô redigindo uma IT, um manual. Eu tenho que entender que aquilo que eu tô fazendo tem um impacto maior na vida de várias pessoas. E aí, tava conversando com um amigo meu há 2 semanas e ele trouxe para mim uma reflexão, algo que eu já acredito, mas trouxe isso de uma forma bela, assim. Falta nas pessoas, e aí a gente maximiza o empreendedorismo, uma visão republicana. Que é isso, a visão republicana? É de entender que se eu sou um funcionário melhor, a minha empresa é melhor. Se a minha empresa é melhor, cara, a economia da minha cidade, ela é melhor. Consequentemente, a economia do meu estado. Consequentemente, a economia do meu país. Algo como uma visão sistêmica, né? Entender que tem impactos na tomada de decisão, não só para a sua vida, mas para a sociedade como um todo. Com certeza. E como as empresas e como a sociedade carece de pessoas assim. Então, empreender para mim é isso. Quando você entende que, opa, eu não estou só ligando meu computador, eu não estou só redigindo uma IT, estou impactando vidas, cara. Que é o que o empreendedor faz muito bem. É impacto. Sabe? Imagina você levar isso para dentro da organização. Você falou, e eu ouvi um podcast seu, e eu achei assim, de uma sacada muito inteligente. Fala-se muito em empreendedorismo, mas ainda fala daquele empreendedorismo formal. Não sei se você tem essa visão. Total. Sabe? Aquele empreendedorismo formal do cara que tem uma empresa. Ele não tem um empreendimento, ele tem uma empresa constituída, tem um CNPJ. Assim, muito característico da nossa economia. Né? Tá certo. Isso porque a gente precisa revalorar isso. A nova geração tem essa missão, sabe? A gente tem essa missão de desconstruir isso. Então, imagina levar isso para dentro da empresa. Imagine se todo mundo trabalhasse assim, como as nossas empresas teriam alta performance. Não sei se você tem essa visão, né? Eu acho que... Exato. E o que parece, e essa é a narrativa que foi vendida pra gente aí desde os anos 2000, né? Desde o boom da bolha.com e depois todos esses aplicativos, enfim, todos esses negócios digitais,
Parece que a economia são dois extremos. Os grandes dinossauros, que são as grandes corporações, que são enormes, são meio tirânicas e são muito lentas. As grandes corporações é o que causam mal, né? E aí você tem as startups, que ninguém vê como grande corporação, né? As maiores empresas do mundo são todas a Amazon, Facebook, Google, Microsoft, enfim, Apple. Mas ninguém vê eles como esses grandes dinossauros. Todo mundo vê eles como unicórnios. Como essa galera que está inovando, está fazendo uma coisa diferente, tem propósito, tem cultura. E essa foi a narrativa de que os unicórnios estavam destruindo os dinossauros. Isso foi uma narrativa muito vendida durante muito tempo. Agora o que a gente tem é quase uma resposta dos dinossauros com empreendedorismo, com inovação aberta, com outros movimentos que fazem deles ambientes de inovação também. Não só aquela estrutura fechada, mas a possibilidade deles conseguirem uma transformação digital, conseguirem se incluir nesse novo mercado, conseguirem ter uma resposta a esses unicórnios que fazem tudo rápido e tudo veloz. E acho que o empreendedorismo é muito saudável e muito importante na nossa sociedade, algo como a resposta que a gente está precisando agora, não só o empreendedorismo, mas como o intraempreendedorismo mesmo, porque é a forma da gente fazer o mercado se tornar cada vez mais competitivo. É injetar o DNA de unicórnio nos dinossauros da nossa economia. É algo desse tipo, e eu acredito, embora isso está mudando, acredito que a gente fala muito pouco disso. Existe um glamour muito grande envolvido em ser um empreendedor, e às vezes você vê pessoas de startups que se dizem empreendedores e não abriram o CNPJ, então estão há 3 anos, 4 anos, e assim, é a luta do cara, o mercado é assim também, mas você tem que correr para faturamento, né? 3 anos já é mais que um tempo suficiente para você ter corrido para faturamento. E a gente glamouriza muito um lado, sendo que o outro a gente não coloca tanto holofote, não coloca tanta importância na nossa sociedade. Embora isso está mudando, eu vejo dessa forma. É um empreendedorismo de palco, né? Assim, e como toda a questão, a gente vai esbarrar muito ao longo da nossa conversa, e é o que eu tenho falado muito quando tenho a oportunidade de estar com pessoas diferentes, em grupos diferentes, é o seguinte, é a visão dualista de novo, né? Dinossauros e startups. Cara, de novo, se eu trago isso para uma visão republicana, é o nosso país que cresce. Exato. Sabe? E para os funcionários, né, que estão dentro de uma empresa, aí vem muito da cultura brasileira, né, da lei de Gerson, assim, eu tenho que tirar vantagem em tudo. O cara, quando ele trabalha, geralmente, e aí eu não quero ser ofensivo, não quero pôr muito sentimento nessa fala, porque é algo que me incomoda. O cara tá preocupado com o benefício, com o ticket no dia X, o salário ou o adiantamento no dia Y, e pronto. E quando você pergunta a maioria das pessoas o que elas fazem ali, elas falam assim, eu sou um auxiliar financeiro, eu sou um analista de compras. Aí você fala assim, tá. E aí quando você desafia essa pessoa a pensar um pouco além daquilo que está atribuído ali de novo no cargo, né, que é um grande desafio também para os RHs, sair dessa questão do cargo e começar a olhar a pessoa, sabe? As habilidades que a pessoa tem. Tipo, é o seguinte, eu entender a estratégia do negócio, né, é bonito falar isso, business partner, né, o parceiro de negócio, que é um termo, eu não gosto muito desses modismos, né? Porque assim, eles mal incorporados podem gerar assim, um erro muito grande para a estratégia da empresa. Mas assim, olhar mesmo o que a empresa entrega, qual que é a missão dessa empresa, e começar a trabalhar a cultura, sabe assim, que é um grande desafio. Empreendedorismo não é só uma característica individual, é uma cultura. Tem que ser, eu li um artigo da Endeavor e eu achei fantástico como trabalhar a cultura empreendedora na sua organização, sabe? Porque a cultura, o intraempreendedorismo sem alguém que banque, ele morre.
E sabe o que esse cara faz? Ou ele vai empreender, Ou ele vai para outra empresa. ou ele vai para outra empresa. Essas empresas disruptivas, legais. E aí essas corporações, vamos dizer assim, esses dinossauros, essas grandes empresas que a gente tem, elas perdem. E elas continuam à margem delas mesmas, sabe? Que é um grande perigo. Porque eu escrevi um artigo no LinkedIn sobre autenticidade, dizendo isso, assim, quando é que as empresas vão parar de procurar alguém que se enquadre e começar a procurar alguém que revalore, alguém que oxigene ali realmente, sabe? Porque é um paradoxo besta dessa questão, assim, as empresas estão à procura do talento, elas não estão à procura de talento, não, elas estão à procura de alguém que siga a descrição de cargo. Exato, exato. É muito difícil e, assim, para as empresas mesmo é muito difícil, às vezes, de você avaliar, porque numa empresa você tem vários cargos, você tem uma certa hierarquia ali, e você tem que avaliar qual que é o grau de importância de certos cargos. E é muito difícil você avaliar essa característica. O intraempreendedorismo, não existe um formulário para você saber quão intraempreendedor alguém é. Exato. Não existe como você avaliar mesmo aquele comportamento daquela pessoa e o quanto aquilo vale. Então não é mensurável, é muito difícil de ser mensurado, né? E aí o que acaba acontecendo é que é um objeto de muito valor, mas que ninguém sabe quanto valor tem. Então, assim, às vezes, dependendo da época da empresa, no momento de priorização, como eles não sabem muito quanto valor tem, aí eles sabem que tem valor, mas não chegaram para medir quanto valor tem naquilo ali. Então, no momento de crise, vamos demitir esses empreendedores, por exemplo. E acaba que, de novo, aquela dualidade. Claro, toda vez que a gente está citando essas dualidades, existe uma área cinzenta enorme no meio. São mais extremos do que dois lados. Mas quando a gente fala desses exploradores e dos administradores, dentro de uma empresa precisa funcionar muito isso para acompanhar os ciclos econômicos. Quando uma empresa está no boom, precisa de gente para administrar os recursos ali. Quando a empresa está em queda, precisa essencialmente dos empreendedores para reestruturar a organização, para inovar ali dentro, para entregar mais valor para a sociedade. No tempo inteiro a gente tem esses pequenos ciclos. E, ao meu ver, se torna muito difícil de criar as corporações criarem culturas que valorizem aquilo e avaliar o quão mensurável é aquele tipo de comportamento, os projetos que estão sendo executados. Acho que a avaliação de resultado é muito essencial também para manter essa cultura gerando, para manter a importância dessa cultura. Bom, com certeza. E aí a gente parte para uma outra questão, assim, de trabalhar mesmo a cultura, porque quando você diz para mim assim, bom, é difícil mensurar o quanto uma pessoa é intraempreendedora, mas é fácil mensurar o que eu espero, qual é a estratégia organizacional, quanto essa pessoa está aderente a, e qual é o momento da empresa, sabe? Então, assim, a gente quer crescer quantos % esse ano? Então, quais são as características que a gente vai mais... Qual é o ciclo? Você usou a palavra perfeita. Qual o ciclo que a gente se encontra? Bom, a gente se encontra num ciclo, então, de exponencial. A gente está crescendo muito, então a gente precisa ter um back-office bacana para garantir que a gente seja sustentável, né? Que os recursos sejam bem geridos para que a gente possa ali gerir bem o fluxo de caixa e tal. Beleza. Então, quais são as características que a gente vai mais valorizar? O que a gente vai buscar? As características são essas. A gente vai querer um pessoal mais focado, mais centrado, mais analítico, né? Mais voltado ali para a questão de pesquisa, de ser mais analítico e tal. Beleza. Mas qual que é o momento agora? De explorar mercados? Então, a gente vai querer os empreendedores, galera mais criativa. Só que eu entendo que, como, assim, a sua colocação foi sensacional, assim, as empresas trabalham nos extremos. Ou é isso, ou é aquilo. Entende? Então, por isso que eu, novamente, falo que é um desafio grande dos RHs. Sim. Conseguir convergir, na verdade,
sabe? Esses dois perfis, convergir essas duas potências, sabe? Assim, olha, esse é o momento que a gente tá, isso que a gente quer, mas esses dois podem caminhar juntos. Porque, de novo, essas mudanças que o mercado responde ou que o mercado traz pra gente, ele precisa sim, o tempo todo. O que também aí eu vou dizer para, não sei se eu posso me atrever a dar um conselho para as pessoas, mas é ser maduro o suficiente, e aí é uma característica intraempreendedora também, de entender qual o momento que sua empresa tá. E se você se enquadra naquele momento, sabe? Porque intraempreendedorismo, a máxima é a sua carreira é o seu maior negócio. A máxima do intraempreendedorismo é essa. Então, o Valdez Ludwig, ele fala isso, e essa frase me marcou muito, a sua empresa não é gestora de carreiras. Ela é gestora dos negócios dela, onde a sua carreira é importante. Ponto final. Então tem que ter essa maturidade de entender também que, tipo assim, opa, já deu. Plantei tudo que eu tinha que plantar, entreguei propostas. Não me cabe mais aqui. Só que as pessoas, a grande maioria dos trabalhadores, dos profissionais que estão no mercado, eles subjugam a carreira deles à empresa. Sim. Então é assim, ó. É o contrário, né? É o contrário. É invertido. Então é assim, já reparou? Para conversar com 20 assalariados. Vou colocar uma estatística menor para 10. É assim, ó, o meu chefe não me compreende. O meu chefe é ruim, a minha empresa é ruim, a minha empresa não me valoriza. Cara, mas o que você faz? Aí eu pergunto pro cara, o que você faz? De tão espetacular que sua empresa tem que te valorizar. Assim, eu não gosto de futebol, mas a analogia do jogador de futebol pra mim é a melhor. Parece assim, né? Eu vou dar um tiro no pé quando eu falar isso, mas assim, nenhum jogador no início de carreira faz gol contra porque ele tá ganhando pouco. Ele quer ser o melhor jogador porque alguém vai enxergar ele. E aí, os trabalhadores que a gente tem hoje, os profissionais, eles não pensam assim. Nossa, eu vou trabalhar mal porque eu ganho mal. Só que eles, aí, de novo, o cara tá subjugando a carreira dele para aquele processo que ele faça. Pro coordenador ou pro gerente. Só que ele esquece que a gente tá falando de uma organização que é grande, cara. Vou contar uma experiência para vocês. Eu era de um setor na empresa e, assim, trabalhava, apresentava proposta, tava ali fora totalmente da descrição de cargo. E, assim, não era valorizado, vamos dizer. Eu dei o meu time. E, assim, que a gente tem que ter essa maturidade de entender também. Aquele negócio, ficar dando murro em ponta de faca, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. No meio corporativo, ele não funciona muito, não. Né? Ainda mais nesse mercado do jeito que é hoje. E aí eu falei, olha, coloquei uma data pra mim. E aí comecei a fazer entregas não só pro setor. Comecei a fazer entregas que evidenciassem o meu trabalho na empresa. Resumo da ópera, eu fui chamado para ir para o superintendente de operações, né, do Senac onde eu estou hoje, onde eu consegui ampliar o máximo de alcance daquele propósito que eu estava naquele setor. Então, imagine se eu tivesse subjugado. Seria um cara infeliz, que é o que acontece com a grande maioria. Teria minado a minha carreira ali, saído com grande frustração, assim, talvez na vida, e me considerando um péssimo profissional, porque você é cruel, né? E aí, se tiver algum gestor escutando a gente, por favor, repense isso, sabe? Dê um feedback honesto pro seu colaborador. Mostre para ele, porque assim, de novo, a sociedade, ela desmistifica algumas coisas que são essenciais, a questão assim, da submissão. O que é a submissão? É estar debaixo de uma missão. E aí a gente tem uma leva de gestores que não tem missão nenhuma. O cara tá ali também para receber o ticket
receber o salário. O cara não sabe nem o que ele tá fazendo ali. Virou camadas de assalariados, né? Com essa mentalidade. Exatamente. E aí ele coloca o colaborador, o funcionário dele, nesse loop. Sabe assim, nasce, cresce, reproduz e morre. Entra 8, sai 17, meio-dia bate pro almoço, 13 retornam pro almoço, e aí vai. E aí a gente tem uma sociedade infeliz, sabe? Uma sociedade assalariada, como se colocou. Então, eu entendo que as pessoas, os profissionais, eles precisam entender também. Poxa, é a minha carreira. O meu negócio, assim, quando eu tive uma apresentação num clube de network, e era engraçado, que era um clube só de empreendedores. Então, assim, eu falei, poxa, o que eu vou falar? Só tem empresário aqui. Aí eu comecei a falar assim, bom, gente, diferentemente de todos que estão aqui, que tem uma empresa formal constituída, eu tenho um negócio. Mas esse negócio está dentro de outro negócio. E eu falei que é a minha carreira. Então, meu maior negócio é a minha carreira. Eu sou um intraempreendedor. Aí, assim, foi diferente a abordagem de todo mundo. E aí a galera, que interessante, nossa, imagine se lá na minha empresa, sabe? Então, não é que a gente faz isso, Gabriel, pra ser melhor que o outro, não, Sim. cara. Mas é porque, assim, de novo, a gente entende o nosso papel. A gente sabe que a gente não tá numa empresa só como fonte pagadora de boletos. Olha que louco. Tem gente que trabalha só por causa do boleto. É só por causa daquilo que o bem que o meu salário na empresa proporciona. Dá para abraçar também o propósito da corporação, né? Se alinhar com o seu propósito total, de tipo, estamos todo mundo no mesmo barco, vamos crescer esse barco, vamos remar para aquela direção e dar o seu melhor naquele processo, né? Sim. Uma dificuldade que eu tenho de enxergar é como existem várias dificuldades relacionadas à construção de uma cultura que valoriza o intraempreendedorismo. Qual é, na sua visão, as maiores dificuldades? Bom, de criar essa cultura ou de manter, dependendo, né, da corporação? É interessante essa pergunta, porque quando eu vou às empresas, assim, né, às vezes fazer uma consultoria e tal, alguma coisa, e a mesma consultoria interna, né, lá dentro do Senac, eu pergunto, assim, pros líderes, sabe? Primeiro eu olho o líder. Então, assim, nossas grandes empresas, o mercado ainda ele não tem líder, ele tem gerentes. Sim. Então, o que é gerente? Ele gerencia processo, burocracia. Não gerencia pessoas. O líder não. O líder ele também gere processo, mas o lance principal são as pessoas. Então, para fortalecer, para mim, o principal desafio, voltando à sua pergunta, é a liderança. Cara, se a liderança não entende, vou voltar aqui, parece básico nível 1. Missão, visão e valores da organização. Se a liderança não está comprometida com isso, esquece do empreendedorismo. Assim, você pode trazer esses caras que eu citei. Pode pegar lá o Junguier Diniz, pode pegar aí o Fernando Dolabella, que para mim é o mestre, né, do empreendedorismo assim, no Brasil. Né, eu até fiz um agradecimento para ele, porque o livro dele, O Segredo de Luísa, na época que eu li eu não entendia nada, eu achava uma história assim da menina da goiabada, né? Mas depois eu fui entender quão poderoso era aquele livro, né? E assim, como é que a gente poderia abstrair aquelas características. Então você pode trazer esses caras para dar um insight. Mas se a liderança não comprar a ideia, não adianta. Se a liderança tiver com a visão cartesiana, cara, você não consegue, assim, evoluir nem do nível estratégico pro tático.
E muito menos chegar a isso no operacional, que é o grande desafio, sabe? Por quê? Vamos lá. Por que eu tô colocando que a liderança pra mim é o maior dificultador? Assim, é o maior desafio. Não vou colocar isso porque pode soar ofensivo. Pensa bem. Você tem um cara que é empreendedor na sua empresa. E você é um gerente. Você não é um líder, não. E você vê naquele cara as mesmas características que você tem, ou melhor. Qual que é a chance de você dar uma oportunidade pra esse cara? Entende? Exatamente. Onde eu tô querendo? Eu vou fortalecer alguém que vai me substituir, ou pior, né? Ficar acima de mim. E um líder entende a Visão republicana, de novo. a visão republicana e entende principalmente a questão do legado. O cara entende que assim, poxa, se eu fiz parte pro desenvolvimento do Gabriel e esse cara, ele está tão bom ao ponto de me substituir, cara, eu cumpri a minha missão. E aí eu vou desenvolver outras pessoas, vou procurar o meu espaço também. Só que aí a gente volta para aquela questão. Que gerente vai querer abrir mão desses altos salários, desses altos benefícios que a empresa para desenvolver alguém? E essa é um dos motivos também, quando você está falando de gerenciamento de carreira, isso é uma questão que eu ouço recorrentemente, que é, se você quer subir de carreira, talvez você tenha que treinar alguém para pegar o seu lugar, porque você não está ali preso para sempre. É isso aí. E as pessoas às vezes não têm nem essa visão de pegar o melhor da sua equipe e falar assim, olha, você que vai, e pensar, né, você que vai me substituir quando eu conseguir ascender profissionalmente. Sim. E isso também acontece em corporações e as pessoas não têm essa visão. Cara, é só a gente ter uma palestra que chama Conexões Inteligentes. Ela chama assim, um olhar além do óbvio. Porque tudo que eu digo não é nada novo. É óbvio demais o que eu digo. Mas com um olhar diferente. Porque tudo que muda, tem até uma música que eu tava escutando quando eu tava vindo pra cá, chama Horizonte, da banda Suricato, e fala assim, olha, tudo vai mudar se a beleza for o filtro da visão. Tudo na vida, sabe? E aí, trazendo pra essa ótica, não tô atendo que é o aspecto religioso, sabe? Pega Jesus Cristo, que pra mim foi o maior líder que existiu na face da terra, que pisou aqui. Olha que louco. Ele pegou médico, contador, pescador, pegou perfis diferentes, multifacetados, e fez desses caras os homens mais incríveis que passaram por aqui. Você pega o exemplo de Paulo, por exemplo. Paulo, em determinado momento, foi o maior dos apóstolos. Chegou em questões que desafiavam, né, para a interpretação de alguns religiosos, que desafiavam até questões colocadas pelo próprio Cristo. Aí você vai para a filosofia. Platão e Sócrates. Entende? Então, assim, esses caras, eles não... Faz total sentido. É muito louco isso, velho. Eles não estavam preocupados em momento nenhum com a posição hierárquica que eles tinham, e sim a diferença que eles iam fazer na vida das pessoas. Exato. O legado que eles iam deixar. E aí, parafraseando Dalai Lama, né? Até porque é muita coisa que a gente lê e a gente acaba fugindo. Repartir o seu conhecimento é uma forma de você ser imortal, cara. Entende isso? Então, assim, o que perpetua não é a sua posição. É aquilo que você fez de diferença, a experiência que você trouxe na vida do outro. Essa frase é sensacional. Ótimo você ter trazido ela, eu nunca tinha ouvido. Mas é total sentido. É um dos meus objetivos com esse podcast. Uma coisa que eu falei, eu acho que tem até alguns podcasts para trás, eu não lembro exatamente quando que eu falei, mas essas novas mídias, podcast, YouTube, enfim, elas são uma revolução que eu acho que a gente ainda não compreendeu a magnitude delas, porque elas dão vida permanente à palavra falada, a uma conversa, a um bate-papo, que vai estar para sempre gravada e disponibilizada na internet. E é mais uma forma de você deixar o seu viver imortal, né? Deixar as suas palavras, o seu conhecimento. E curioso, porque esse é um dos únicos momentos
assim, claramente acontece também, mas no dia a dia que eu consigo ter um bate-papo de 1, 2 horas, sem interrupção de celular, sem interrupção de alguma coisa, porque a gente tem corrida no nosso dia a dia. E esse é o objetivo, passar o conhecimento, a gente conseguir compartilhar essas histórias. Sim. E aí, quando a gente sai do âmbito corporativo, que, assim, uma outra coisa, né? Eu tenho trabalhado muito essa questão dual. Você é um só, cara. Sim. Então, o mercado ele estigmatizou, assim, o profissional e o pessoal. Não, você é um só. Você assume papéis diferentes. E aí, quando essa pessoa, quando esse líder, né, falando essa questão, assim, da cultura, ele entende isso, cara, acabou. Aí a empresa deslancha. Aí os funcionários são felizes. Por isso que você vê numa startup, pessoas estão felizes. Porque ali tá em voga o talento da pessoa, o sonho da pessoa. Sim. E aí existe uma convergência muito grande de propósito. Então eles trabalham com aquele conceito assim de time multifacetado, onde o líder ele é apenas um facilitador. E é aí que eu, assim, não sei se eu posso usar essas expressões, mas é aí que eu piro, sabe? Total. Porque o líder ele entende que, tipo assim, É algo como maestro, né? Pra gente que gosta de música, faz todo sentido. Tem uma banda que eu curto muito, eu vou falar de música, e música pra mim é um plano de fundo e de novo, né, a questão da sensibilidade, é você entender. Tem uma banda que chama Ego Kill Talent. O ego, ele mata o talento. E aí o louco dessa banda é que é o seguinte, todo mundo toca todos os instrumentos. Pra desmistificar aquela ideia do super-herói, né, tipo assim, da banda. Não, a banda é mais ou menos o guitarrista, e nas corporações, os líderes, eles precisam entender isso. Que ele não tem que saber tudo, não. E feliz é ele que tem pessoas na equipe melhor do que eles. E ele consegue extrair o melhor dessas pessoas. E ele consegue facilitar isso tudo. Olha que louco isso. Né? Quando a gente... Imagine todas as empresas pensando nisso. A visão republicana. Cara, eu só facilito. O glamour, o êxito, ele é nosso, é uma conquista do time. Mas aí você vê profissionais fazendo trabalhos espetaculares e na hora de entregar aparece o nome de quem? Do gerente, do chefe. Porque a ideia do cara, ela não pode sobrepor a função gerencial. Sim. Entende? Então, pra mim, assim, o desafio maior é esse, a liderança. Não existe outra. Você pode cavar várias situações e a gente pode ter pauta para conversar isso assim. Vamos dizer assim, vai ficar discutindo isso, mas para mim a essência é a liderança. Se a liderança não compreende isso, cara, né? Se a alta gestão não compra isso como valor, porque o papel ele aceita tudo, né? A gente vê aí missões de empresas, visões assim, extraordinárias. Mas aí você olha para prática, né? para a realidade é totalmente diferente. E aí por isso que você vê o Brasil, ele tem uma vantagem, né, onde muitas pessoas veem desvantagem, eu vejo vantagem dele ser um pouco atrasado nas coisas, porque nesse atraso existe oportunidade. E pra gente que tá vislumbrando isso há algum tempo, que a gente tem um olhar, pra nós, a gente, como diz o outro, nada de braçada nisso. O compliance, o crescimento do compliance. Porque as empresas... E aí, de novo, as empresas hoje compram compliance não para fazer com que seja um fortalecimento de cultura, que seria o que é o compliance, o propósito, mas para garantir que o que eu estou escrevendo está sendo cumprido. Mas, de novo, né, eu vou trazer aquela expressão que a gente aprendeu lá atrás, para inglês ver. Sabe? Porque elas, nesse discurso falaciano da liderança, da alta direção, onde escreve uma coisa e na prática está realizando outra, precisa de alguém para falar assim, olha que absurdo, né? Peraí, você não tá cumprindo aquilo que você escreveu, não. Onde a gente vai falar de novo, na visão republicana, isso é visceral. O cara não tem essa preocupação. O cara deita no travesseiro dele e fala o seguinte, olha, do CEO
até o meu faxineiro, aquela velha história, não sei se você já ouviu, do faxineiro que tava limpando lá o pátio da NASA e o presidente perguntou pra ele assim, o que você tá fazendo? Ele falou assim, eu estou levando o homem à lua. Imagina, pra um cara entender isso, aí, de novo, não é desmerecimento à função, não. Uhum. Porque, de novo, é o meio e não o fim. Sim. Imagine, se hoje nas empresas a gente consegue ter colaboradores com esse senso de propósito, de responsabilidade. E aí a responsabilidade para que isso aconteça, como a gente começou a nossa conversa, são características que são do ser. Elas são inerentes à pessoa. A pessoa traz isso. Uhum. Ou ela construiu isso ao longo da vida, porque isso a gente constrói também. Né? Acredito que você, tipo, não nasceu sendo o Gabriel que você é hoje. Uhum. Você observou algumas coisas, esteve atento, e aí você foi construindo o Gabriel que você é hoje. Da mesma forma, o Baroli. E o Gabriel de hoje não vai ser o Gabriel de amanhã. Anaximenes, né? Uhum. Não se entra duas vezes Duas vezes no no mesmo rio. rio. Então, é princípio básico. Eu gosto muito da filosofia por causa disso. Uhum. Imagine se as pessoas entendessem isso. Essa responsabilidade de fazer com que o outro enxergasse o propósito maior. Sem dúvida. Então, cara, o resumo da ópera é esse. Intraempreendedorismo sem liderança engajada é só mais um modismo. Uhum. E qual que é a importância? A gente falou de cultura. A gente falou do qual que é a importância da cultura da empresa para valorizar isso. Agora vamos pro lado do intraempreendedor. Uma pessoa que tá ouvindo a gente, enfim, ela tem a carreira dela, tá querendo fazer um gerenciamento de carreira, ela tá querendo ser mais empreendedora dentro da corporação em que ela se encontra. Como que ela faz para fazer projetos acontecerem, para fazer inovação acontecer? Por onde ela começa? Boa questão, né? Eu vou falar assim, eu gosto muito de citar, né, os exemplos que acontecem comigo, porque assim, a gente cita tanto coisa externa, né? Assim, a gente pega tanto e a gente esquece mesmo de dar nossa honra vivência, né? da nossa vivência. Então, dá um exemplo. Você pega um processo. Eu peguei um processo lá no Senac que chama Plano de Excelência. Uhum. Olha o nome, Plano de Excelência. E aí não estou criticando quem fez o propósito que foi feito à época. Porque, de novo, maturidade é isso. É entender o cenário. À época ele foi concebido para, assim, resolver os gargalos em termos de processo. Porque a gente tem uma característica muito processual, sabe? De processos, a gente tem que garantir a lisura dos processos, porque é muito fiscalizado por órgãos públicos, né? E para garantir mesmo a equidade das nossas ações, né? Enfim. E aí, ele tinha essa característica de fazer com que os erros eles fossem apontados. Então ele começou com um viés punitivo. Só que tudo é um ciclo, tem início, meio e fim. Então eu recebi essa tarefa. Aí eu peguei, li, estudei, né? Porque um grande erro também das pessoas é criticar sem apropriação, né? E para ser intraempreendedor, você precisa se apropriar. Você precisa entender ali, né? O que Sun Tzu falava lá na arte da guerra. Entende a geografia do seu inimigo. Entende o território que você está indo dominar. E aí, li, entendi. Só que eu sou muito estatístico, né? Comecei a colocar análise, comecei a colocar dados. Falei, poxa, foi concebido em 2015. E até então ele continua do mesmo jeito? Tem alguma coisa errada. E aí, os dados me subsidiaram. Comecei a estudar. E aí fui, né, na unidade, né? Porque a gente tem várias unidades aqui no estado. E numa dessas visitas, como todo acadêmico, coloquei o processo debaixo do braço, a minha vaidade, as ITs,
a decoreba, e aí você vai entender o gancho do empreendedorismo, né? Não sei se você tá conseguindo navegar nessa história Sim. aí. E aí cheguei e comecei a citar processos. Porque Uhum. na IT tal está escrito assim, um fariseu, né? Um republicano, assim como dizia Jesus lá na Bíblia. Porque está escrito assim, não sei o que, e blá blá blá. E eu saí da unidade com aquela sensação assim, que babaca. Porque quando as pessoas começaram a falar comigo, elas entendiam mais do que eu. Porque elas estavam executando dia a dia. Elas que estavam ali no front. Então, elas precisavam saber por que elas faziam, não o quê. Eu lembro disso, foi um divisor de águas pra mim, foi em novembro de 2017. Eu voltei tão derrotado sabe, do intelectual, do cara que entende do processo e falei, não faz sentido. E aí eu falei, vou colocar uma nova abordagem. E aí eu li um livro do Cortella que chama Por que Fazemos o que Fazemos? Aí eu falei, tá aí. A execução, o passo a passo as pessoas já sabem, mas elas não sabem o impacto que isso causa, qual é o impacto que isso causa. E aí eu comecei a ligar para os diretores e falar assim, cara, me manda fotografias de ações que as unidades executam. É em praça, é na escola, me mostra aí, tipo, ações que eles fazem na sociedade. Eles me mandavam. E eu fui e montei. A apresentação, ela começava com quem somos e por que fazemos. E aí eu colocava um histórico da cidade, começava na geografia da cidade, para as pessoas entenderem, tipo assim, começar a trabalhar o mindset na cabeça da pessoa, tipo, poxa, oncotô, oncovô. Mostrava a geografia da cidade, mostrava a unidade. O que a unidade entregava? Mostrava os números da unidade. Qual que era o resultado que ela trazia. E aí, no final, eu colocava a foto das ações, ou no começo, a ordem não alterava tanto. E falava, gente, tá vendo isso aqui? Quantas pessoas foram alcançadas com essas ações suas? Aí eles começavam a recordar e trazer até um pouco de emoção nesse momento. Nossa, a gente fez isso, a gente fez aquilo, e as pessoas começavam a assim, jubilar, engrandecer, umas começavam a se abraçar, nossa, a gente passou tanta dificuldade. Eu falava, mas para isso acontecer, e começava a trazer o processo. Você precisava se atentar a essa linha do processo X, porque isso aqui é o glamour. Isso aqui é o show acontecendo. Mas pro show acontecer, Precisa do back. precisa do back. Eu falei, então você do financeiro, cara, você precisava se atentar e dar essa orientação pro cara da central de matrículas, que consequentemente a supervisão pedagógica precisava entender do estoque para fazer a ação, porque senão ia furar o estoque. Acabou. Eu fiz um levantamento agora no meio do ano, que foi o último estatístico que eu trouxe. As unidades evoluíram 95% em termos de assertividade no processo. Sem nenhuma punição, sem nenhum desligamento. Aconteceram porque aí as pessoas começaram a identificar, poxa, eu não tô aderente a essa função. Eu não enxergo valor nisso. Outros gestores começaram a mapear, falou, pô, tal fulano não tem aderência para isso, não faz sentido ele nessa função. Começou a ser um braço, começou a ser um business partner mesmo. Então pensa, eu peguei um processo dentro das outras atividades que eu executava. Eu tô dando um exemplo. Então, empreendedor é isso. O cara tem que entender. E aí, qual que é, né, quando você pergunta assim, qual que é o papel do empreendedor? Porque a gente falou da questão da cultura, do papel da gestão. Mas é o cara entender o seguinte, todos somos educadores. E aí, quando você é educador, meu amigo, você, assim, eu fico até um pouco emocionado quando eu falo isso, porque assim, você não julga o outro porque ele executa. Você começa a se perguntar, por que esse cara tá fazendo isso? Entende? Então, o intraempreendedor, e aí, de novo, a gente vai voltar para a visão republicana, ele para de ficar
perguntando de ficar esperando. E aí ele começa a entregar. Uhum. Ele começa a entregar. Ele começa a dizer o seguinte: poxa, o cenário é caótico. Mas se eu me acomodar, se eu aceitar esse status quo aqui, né, condição do jeito que tá, não vai mudar. Uhum. Eu vou ser mais um no meio da multidão aqui. Eu vou ser mais um que reclama e não entende o processo. E aí, voltando, né, nessa questão desse trabalho, eu tinha líderes que acreditavam nisso. Que falavam o seguinte: eu cheguei com a proposta. E aí, de novo, galera, apropria, fundamenta. Eu levei números, levei um cenário, levei uma experiência ruim, que é a questão do fracasso, que é a lição aprendida que a gente começou a falar. E lição aprendida, cara, não é só você constituir empresa, não. É tipo no seu dia a dia ali, Uhum. né? Levei a lição aprendida, falei, olha, levei a palavra do processo. E olha como é que foi um fiasco. Levei a proposta. O gestor falou assim, cara, isso é o limite. Porque entende, porque também tem visão empreendedora. Ele entende a importância Ele daquilo. entende a E importância. bastou apresentar para todos a visão sistêmica daquele processo, a importância dele dentro de um cenário para ter toda essa melhora, né? Sim. E detalhe, cara, assim, é até louco, porque toda vez que eu vou... E ele funciona assim, é um gamification, sabe? É um game. Então, assim, coloca as unidades, a gente dividiu por porte, até nisso, né, contribuiu, mas é lógico que isso aconteceu antes de assumir, mas eu achei muito legal porque colocava unidades, os processos são o mesmo, mas as complexidades aumentam à medida que a entrega daquela unidade é maior. Que o desafio da unidade é maior, que a meta daquela unidade é maior. Então, assim, o processo é o mesmo. A IT que traduz o processo, ela é comum para todo mundo. Mas a complexidade, ela aumenta. E aí, trazendo para esse contexto, a gente começou a fazer essas planificações, sabe? E toda vez que eu ia mandar um e-mail, eu colocava uma reflexão. Uma frase que desafiasse. Tanto que hoje... eu já tô entregando esse processo também. Mas aí você entende, você não se apega, você fala, poxa, o momento foi legal. Eu mando frases, as pessoas falam, cara, eu fico esperando um momento do mês pra vir um resultado, pra você vir com uma reflexão. E você não sabe como isso faz a diferença nas nossas vidas. Porque a gente tá no flow, né, cara? É o que você falou, assim, ó. É esse minuto que a gente tem aqui, talvez que durante um mês a gente não tente trocar essa ideia de, tipo assim, não tem interrupção de celular, de estar focado mesmo, né, o mindfulness fala isso, de você estar pleno no lance, né? E aí, a gente entrega isso. Então, as pessoas começaram a entender o seguinte, poxa, o aluno, que é o nosso propósito ali, a transformação de vida do aluno, ele não tem culpa da nossa incompetência institucional de não escrever processos claros, de não traduzir aquele que é o propósito maior, que é a transformação de vida, à luz do nosso processo. Mas ele não se acomoda, porque ele fala, poxa, eu que executo isso aqui. Então eu comecei a criar comitês, sabe? Caramba, e aí foi... Então assim, é lógico que assim, a tecnologia facilita isso muito, então eu utilizei o Teams, que é aquela ferramenta incrível lá da Microsoft, e aí eu comecei a criar. Pegar, assim, diretores que compravam a ideia, que eles contribuíam, e aí unidades começaram a criar projetos incríveis em cima disso. E aí, olha como é que o negócio vai maximizando. O final de tudo começou, que era um viés punitivo, começou a ser compartilhamento de boas práticas. Porque as pessoas entendiam que tinham um dever de contribuir não só para a sua unidade localmente, mas tinha um dever de contribuir para a instituição. Então comecei a pegar essas pessoas, esses comitês, e não tinha cargo. O mais louco era esse, que um diretor, ele conversava com o auxiliar administrativo, uma linha horizontal ali. Ó. O que, né, bastava ali não era o confronto. Era o conflito, propósito, né? E era o conflito das ideias. E o que vencia ali as ideias. Sabe? O que prevalecia eram as ideias. Onde o cara, não um título, né? Não um título. O cara falava o seguinte,
Nossa, eu trouxe essa ideia aqui. O outro falava, poxa, mas eu tô fazendo isso diferente, vamos convergir? Então, foi um marco pra mim, sabe, assim, na minha carreira, que tipo assim, eu coloquei isso até no meu LinkedIn, tipo, o resultado dessa Uhum. ação. Cara, parabéns, parabéns. E é engraçado, você estava citando aí algumas questões da Bíblia, meio que o princípio de Mateus, né? Assim, para aquele que tudo tem, a tudo será dado, aquele que nada tem, tudo será tirado. Parábola do talento, né? Exato, quando você tem um status quo, tá meio estático ali, as coisas não mudam, mas a partir do momento que você começa a dar uma subidinha pra espiral, começa a gerar todo um efeito cascata ali, e você vai conseguindo impactar cada vez mais a vida das pessoas e impactar com mais profundidade aquela organização que você está fazendo parte. Parabéns, muito Cara. ótimo exemplo a compartilhar. Não, assim, eu abri recentemente uma empresa, sabe? Uhum. Um MEI, e ela chama Baroli Rafa, né? Tem o Instagram e tal. E pegando o gancho, né, dessas ações, mas sabe qual é o louco, Gabriel? Assim, e não frase feita. Uhum. É um desafio, assim, é uma questão que eu vivo mesmo. Não é fácil, cara. Porque às vezes as pessoas veem a gente falando aqui e falam, né, que louco, não, tipo assim, não é. Não é. O lance é que quando você entende que não é por você, é pelas pessoas. Vitor Hugo, ele fala o seguinte, a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Então, às vezes, você não acha que no meu dia, lá de trabalho, ou eu tenho um momento de eu ficar, tipo, puto, que eu falo assim, cara, eu vou ser um seguidor de fluxo, porque é muito mais confortável Uhum. ficar aqui, não gastando nada de fosfato, não queimando o meu intelecto, só fazendo o que me mandam, e tá tudo certo, tô recebendo do Uhum. mesmo jeito. Você concorda que, tipo assim, Sem o dúvida. cara que tá, tipo assim, intraempreendedor, ele também recebe do mesmo jeito que o cara que. Porque as Uhum. empresas, você citou muito bem, elas não têm essa ótica. As empresas, ela tem a ótica do cara que faz muito hora extra, Uhum. do cara que sai pra dar um rolê com o chefe, do cara que faz o social ali muito bem, né? Assim, essa é a ótica que as corporações ainda têm, Uhum. né? E que é o nosso desafio mudar. Ele faz a mesma coisa. Tem dia que eu falo. Eu voltei recentemente de uma palestra que eu fiz numa determinada faculdade, não vou falar por questões assim éticas, mas assim, altamente frustrado. Que eu tava num quinto período de um curso que eu falo assim, gente, peraí, os de direito. Que eu falei, com os meninos, o advogado que vocês querem ser amanhã começa aqui dentro da sala de aula. E aí eu lancei uma determinada pergunta que não precisa você ser um advogado bem-sucedido para você responder isso. E aí eu vi a maioria das pessoas assim caladas, sabe? E aí veio uma argumentação de um aluno. E aí eu falei com ele, cara, primeiro, eu te parabenizo, eu vou te dar 10 pela sua ousadia, pela sua coragem de levantar a mão e me conflitar com essa pergunta sua. Mas eu vou te dar 0. Porque você teve a oportunidade de ficar calado. Porque a sua pergunta foi totalmente infundamentada, não trouxe reflexão e não agregou pra ninguém aqui da turma. Então, assim, primeiro, parabéns pela sua ousadia e 0 pela sua fundamentação. O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes, quando a gente tá lá no flow da operação, Uhum. né? Porque faz isso com a gente mesmo. O nosso cérebro, ele é movido o tempo inteiro por essa questão de estímulos. Então, assim, aí falando de soft skills, né? Assim, hoje uma bênção, uma dádiva, aquela pessoa consegue focar mesmo, consegue entender o que é importante, né? E aí a gente tem ferramentas, né? A matriz de Eisenhower lá, que determina o que é urgente, o que não Aham. é. Mas, enfim, você tá ali e você
ter o senso de propósito e entender o seguinte: poxa, se isso está sendo feito, né, que foi uma das perguntas que você fez, como é que esse cara vai trazer inovação para a empresa? Uhum. Você tá ali e você entender que você tá fazendo um processo, as pessoas fazem do mesmo jeito, não tem resultado. E aí você entender também, assim, o que é inovação? Que ela acontece de duas formas, né? Disruptiva e incremental. Uhum. Incremental, você tá ali fazendo o processo, você vai mudar a forma com que faz, mas o processo ele continua o mesmo. Uhum. E disruptivo, você muda tudo. Tudo. Que é o que aconteceu com o Uber, né? Tipo assim, hoje o posto de gasolina tem desconto pro cara que é Uber. Hoje existem uma série de vantagens pro cara que é Uber. Hoje as locadoras de veículos são exclusivas, focam nisso. Então isso é ser disruptivo. E aí, você entender que o que os japoneses fazem de uma maneira brilhante, que é o lance do Kaizen, que é a melhoria contínua, Uhum. é você falar o seguinte: e se eu trocar essa vírgula aqui? E se eu conversar com a pessoa, vou dar um exemplo, do outro setor? E se eu for lá pra ponta, com o cara que tá executando o processo no dia a dia, e ver se aquilo que eu escrevi faz sentido? E se eu apresentar a proposta pra minha gestão? Porque o não a gente já tem, cara. A gente é tolhido desde o momento que a gente se entende como pessoa, né? Uhum. É só ver um menino. Cara, o menino tá em pé, senta aí. Aqui é conversa de adulto. Exato. O tempo inteiro vai colocando essas amarras, né, na gente. Exatamente. E às vezes fica difícil de... Como a gente tá falando lá no início, o empreendedor tem esse comportamento meio explorador, assim. Sim. Então... é difícil, às vezes, se quebrar dessas amarras, né? Sim. Se soltar. Então, quando esse cara, esse intraempreendedor, ele se vê diante desses cenários, sabe? Ele tem que ser sensível ao ponto dele falar o seguinte: poxa, os nãos eu já tenho. Uhum. Mas se eu tentar? E entender, cara, que, olha só, pode parecer muito hollywoodiano, né? É isso que eu vou falar. Mas entender que se ele fez a proposta e ela não foi aceita, ele cresceu. Porque olha o tanto que ele aprendeu. Visão exploradora, olha o tanto que ele explorou para ele chegar nesse raciocínio. Uhum. E mesmo que a proposta foi recusada porque não faz sentido naquele momento, ele tem uma proposta. Ele já mudou um tanto ali. Então, uma das... Aí falando de soft skills, isso saiu até no Future of Jobs, ano passado. Aprender a aprender, cara. Uhum. A gente precisa... quando Sócrates falou lá atrás, né, a frase que inaugurou o pensamento filosófico ocidental: só sei que nada sei. Ele não simplesmente falou uma frase ali porque ele atestava a ignorância dele de não conhecer. Uhum. Mas ele sabia que, por mais que você domine, você conheça ferramentas ou teorias, você nunca sabe de nada. Então, nesse lance que eu falei assim, tipo, da proposta, você apresentou, você aprendeu, cara. E leva isso. Só que não, né? Tem um livro lá da Carol Dweck, não sei se você já ouviu falar, o Mindset. Ele fala isso, que a gente valoriza os gênios, né? A sociedade, ela segregou os inteligentes e os esforçados. Como que, se esse cara daqui, desse grupo daqui, ele que fosse o menos favorecido, o hipossuficiente da história, que besta. É esse cara aqui que faz toda a diferença. Porque esse aqui que é talentoso, que é genial, ele não sabe lidar com a diversidade. Uhum. Ele não sabe lidar com aquilo que não seja o ego dele. Sabe? Aquilo que vai massagear o ego dele. Então ele recebe um não, acabou ali a carreira do cara. A gente vê vários exemplos assim. Sim. Né? Que tipo, caras... O Steve Jobs mesmo foi um exemplo.
que era um gênio, né? Assim, o cara chegou em determinado momento lá na Apple, o cara destruiu, mas ele não sabia lidar com pessoas. E aí o cara volta depois e constrói aquele legado maravilhoso que a gente admira até hoje. Exato. Sabe? Exato, se tornam meio que ícones, assim, né? Exatamente. É. Então, assim... E é exatamente isso. A nossa sociedade hipervaloriza esse e não coloca não valoriza o suficiente aquilo que é o dia a dia, né? Tudo é, tipo, do dia pra noite, é o talentoso, é o genial, é o cara que teve o momento eureka. Tudo tem a ver com isso. E às vezes, até no caso do gênio, ele é visto como gênio depois que ele conseguiu o resultado. Até então ele era visto como esforçado, né? Como o cara que tava ali batendo e não conseguindo os resultados que ele queria. Sabe como é que eu chamo isso, cara? Da lei do menor esforço. A nossa sociedade ela é pautada nisso. Exemplo, você falou muito bem. O gênio, ele só é gênio reconhecido na hora que o glamour, né, o mainstream, tipo, coloca ele em evidência. Mas aí esquece o background do cara. Mark Zuckerberg fala isso. Eu não inventei só o Facebook. O Bill Gates, ele fez várias outras coisas durante a vida dele que, assim, a Microsoft foi a consequência. Entende? Da mesma forma o Mark Zuckerberg. E da mesma forma é assim. É a nossa vida enquanto profissional. Por isso que o intraempreendedor ele tem que entender isso. Que o reconhecimento lá, a promoção, o que seja, é consequência de um esforço. Sabe? De um trabalho árduo. Por exemplo, você está aí na sua batalha com a questão de disseminar o conhecimento, né, dentro dessas formas de aprendizagem através do podcast e do YouTube, de eternizar aí o conhecimento. Cara, mas você teve que aprender a mexer com o recurso audiovisual. Você teve que aprender a como se portar diante de uma câmera, até a forma como você fala, o distanciamento. Você falou comigo, olha, a distância ideal é 4 dedos, né, assim, da sua boca, do microfone. Só que hoje as pessoas não valorizam isso, sabe? E o intraempreendedor, ele precisa entender isso, que não é da noite para o dia. Eu contei essa história minha lá com esse processo, mas foram 1 ano. Será que as pessoas hoje, a geração de hoje, ela não tem essa paciência, sabe? Pra entender isso. Que, tipo assim, é um processo. Então a molecada hoje, ela chega dentro de uma empresa e ela acha que ela tem que ser promovida porque ela trabalha muito. Engano seu, cara. Você tem que ser promovido pelo valor que você agrega. Pelas propostas que você gera. Pelo diferencial que você faz. Ontem eu li um artigo no LinkedIn incrível. Invista naquilo que vai te tornar único. Não te tornar igual. Naquilo que vai te tornar único. E aí, o intraempreendedor entende isso. Ele entende que o curso que ele faz não é porque ele vai ser promovido. Ele entende que o curso que ele faz é bom porque a empresa é o que a empresa quer. Por que se a empresa de quebrar? O que ela vai fazer com esse curso? Só que você entende que, tipo, ser intraempreendedor é uma questão muito mais, assim, é de propósito de vida visceral mesmo. É visceral, porque, poxa, você começa a pensar. E aí eu vou entrar em outra questão. Pensamento crítico. Cara, como a nossa sociedade, ela tá carente de pensantes. Sem dúvida. Hoje o intelectual brasileiro, ele tem 4 referências. Cortella, Leandro Carnal, Pondé e o Clóvis de Barros. Olha aí. Uma sociedade... É muito né? O valorizado até nesse ponto. Assim, a gente tem esses 4 intelectuais que são referência, que às vezes viram pecinhas no YouTube, né? Videozinhos de 2, 3, 4 minutos, que a pessoa acredita ali que está recebendo algum conhecimento de valor, e na realidade algumas vezes está, mas às vezes
Me parece que às vezes é muito mais simples que isso. É muito mais sobreviver àquilo do que você ficar consumindo conteúdo. Não, exato. E quando você, né, aí trazendo pro teu propósito, você citou uma coisa, enquanto você falava, assim, eu ia refletindo sobre, quando você falou sobre aquela questão, assim, que a gente explora muito mal essa questão tecnológica. E sim, sim. Aí você pensa, né? Eu peguei dados do IBGE semana passada sobre as mídias digitais. Aí, olha que paradoxo. Os respondentes dizem o seguinte, que eles acessam determinado tipo de canal ou de conteúdo porque tem conteúdo. E aí você vai olhar os top 10, sabe? Eu não vou citar nomes aqui, acessados. E você fala, hã? Tipo, é conteúdo mesmo? De novo, né? Desmistificando, trazendo essa questão. O que talvez faz sentido pra mim, não faz sentido pra você. E tá tudo certo. É diferente. Mas aí quando eu tô falando de conteúdo, de agregar valor, aí eu meio que, vou usar essa expressão, né? Meio que truco, sabe? Esses digitais influencers, assim, Sim. sabe? E a proposta deles. Então, quando a gente citou esses 4, né, que hoje estão na vanguarda intelectual, será que não tô desmerecendo e que, por favor, se estiver ouvindo isso, né, não traga nenhum mal, nenhum prejuízo, assim, porque não é isso que a gente tá querendo dizer. Mas será que estão onde estão porque realmente são esses formadores de opinião, ou porque a gente tem uma massa aqui embaixo que não consegue discernir a mão esquerda da direita? E precisa ter alguém, tipo, dando pílulas, né? De os 10 métodos para ser feliz. Exato, exato. As 7 maneiras de alcançar o sucesso. Como ter um casamento feliz. Como ter um casamento feliz. O segredo de XYZ. Porque essa é a nova fórmula de escrever título dessas pílulas, é o segredo do sucesso. O segredo do ser um profissional bem-sucedido. É o que, né, a galera do marketing digital chama de gatilhos mentais. Claro, claro. Como ativar os gatilhos mentais? Só você jogar, assim, o 7. Exato. O 7 é alguma coisa que, tipo, cola. Sabe? Então... As pessoas estão buscando muito essas fórmulas e, às vezes, para buscar essas fórmulas, elas abrem mão do pensamento crítico delas pensarem por si própria. Talvez você não vai conseguir... Talvez você consiga, mas provavelmente você não vai conseguir o segredo de um casamento bem-sucedido no YouTube. O segredo do casamento bem-sucedido tá no dia a dia, não tá no YouTube. Exatamente, concordo plenamente. Então, é aquilo de pensamento crítico, parece que a gente terceiriza, parece que a gente tá abrindo mão do nosso pensamento crítico para ter receitas de bolo feitas por outras pessoas. Lei do menor esforço. Lei do menor esforço. Lei do menor esforço. Isso acontece o tempo inteiro. Dá um exemplo, né? Eu gosto muito de filosofia, assim, não sei se eu tô com tempo, né? Tá, não, tô tranquilo. E aí, o que acontece? Estudando a filosofia, eu pude discernir claramente a diferença entre a filosofia ocidental e a filosofia oriental. A ocidental é o seguinte: reflete. Reflete e reflete. Acabou. A oriental é vive. Então, o segredo de um casamento feliz, meu amigo, não é as 7 maneiras que um cara tá te citando, não. É você acordar todo dia ali e saber que uma pessoa diferente de você tá do seu lado e, mesmo assim, uma pessoa que às vezes não vai te agradar, você decidir amá-la. Que amor é uma escolha. É uma decisão diária que você tem. Sabe? Então, a filosofia oriental, olha os orientais. Eu já citei aqui Jesus Cristo. Olha Buda. Olha Gandhi. Esses caras, eles não colocavam frase feita. Através da experiência de vida, eles construíam. Exatamente. Sabe? Ensinamentos. Olha Confúcio. Olha a China de hoje. A China de hoje está substituindo as estátuas de Mao Tse-tung para colocar estátuas de Confúcio. Sabe? Assim... Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo vão perguntar assim, o que esses caras estão falando? Eles começaram de um ponto de intraempreendedorismo.
Mas eu tô dizendo de skills que o intraempreendedor tem que ter pensamento crítico. Uhum. Tava lendo um livro do... Né, quando você chegou aqui, eu tava lendo um livro do Augusto Cury, que fala inteligência socioemocional. E ele cita uma técnica lá, o DCD. Duvida, critica e determina. Duvida qual que é a origem, qual que é a fonte, qual que é a essência daquilo que você está recebendo. Critica, sabe? Olha, é isso mesmo? Qual que é o poder que isso está dentro de mim? Uhum. Pô, criatura maior que criador, esse medo está sendo maior do que eu, olha o meu tamanho. Eu uso um exemplo, né, assim, da mulher ou do ser humano, vou tirar para não rotular, do humano e a barata. Uhum. Cara, pensa bem. As pessoas falam assim, eu tenho medo da barata. Você não tem medo da barata. Você tem pânico. Medo é estado de alerta. Uhum. É o sentido aranha lá do Peter Parker. Ou você ficar atento, né? E o pânico não, ele te deixa sem reação. Então imagine se a pessoa olhasse para aquele animalzinho ali e falasse, olha o meu tamanho. Olha o tamanho do meu chinelo e olha o tamanho dela. Só que você entende, assim, eu tô partindo de um ponto, usando uma analogia bem simplória. Sim, sim. Pra gente explorar a dimensão da vida mesmo. Da nossa atribuição enquanto profissional, enquanto marido, enquanto educador. Você olha ali, você tá dando uma aula. Você deve já se deparado com isso. E você prefere rotular a sua aula, rotular ali aquilo, todo o trabalho que você fez por um menino ali que tá torcendo o nariz, que talvez teve um dia ruim, teve uma noite mal dormida, teve um problema e ele não tá conseguindo se conectar ali. Uhum. Em vez de você buscar maneiras de você alcançar o coração dele ali, se conectar a ele, você prefere rotular que você é um professor incompetente ou, né, que o aluno é incompetente também? Não, acho que também não, né? A gente faz isso primeiro. Uhum. Primeiro. Né? A gente joga pro outro, né? Então, assim, porque você não consegue pensar criticamente. Sim. Sabe, existe uma escassez, cara, assim, de troca de ideias como essas. Exato. Sabe? Exato. Quando a gente... e aí eu não tô colocando a gente numa situação privilegiada. Uhum. Sabe? Tipo assim, de novo, de intelectuais. Não é isso. Uhum. Mas tô colocando de pessoas que decidiram pensar fora da caixa. Uma coisa que eu aprendi, até novo, eu acho que eu sou muito grato por ter aprendido isso, é que esse tipo de conversa e de pensamento crítico às vezes vem dos lugares mais inusitados. Com certeza. Eu moro em Lagoa Santa, né? Eu saí daqui uma vez, eu era novo, estava estudando no Coltec, tinha 17 anos na época. Eu saí daqui uma vez, peguei uma carona com um cara que é caminhoneiro. E ele tava com um caminhãozinho velho dele, indo pra Belo Horizonte, peguei uma carona com ele. E a gente batendo um papo. A conversa foi cada vez aprofundando, igual esse bate-papo aqui agora. Foi cada vez aprofundando e a gente começou a falar sobre filosofia, começou a falar sobre vivência. E é fantástico, às vezes vem dos lugares mais inusitados. Não tem essa posição de privilégio, de melhores, não. Eu acredito que as pessoas podem ter esse tipo de conexão se o ambiente permite e se elas buscam esse tipo de conversa, sabe? De pensamento crítico mesmo. Concordo plenamente. É algo como um desejo voluntário, sabe? E não como uma dádiva, sabe? Sim. Falando, né, trazendo o relato bíblico, um texto que chama muito a minha atenção é quando os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior. E aí, tipo, né, com certeza, não, que isso, eu sou o maior e tal. E Jesus pega uma criança e fala o seguinte, olha, quem de vocês quiser ser o maior, como esse aqui você deve ser. E aí eu tenho um filho de 2 anos e meio, que é o Davi, cara, que tipo, é o meu maior professor hoje. Uma criança, ela não julga. Uma criança, ela não calcula. Uma criança, ela não segrega. Uma criança, ela não coloca-se em condição superior à outra. Uhum. Para ela, são todos iguais.
Pra ela, não importa se isso me toca muito, mas assim, se minha conta bancária tá tipo com 7 dígitos, ou se eu sou o cara que tipo vou pra universidade falar, ou nada disso interessa. Interessa que eu sou o papai dela. Sabe? E aí o Jung, ele traduz isso numa frase que todo lugar que eu vou, eu coloco, que é o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao se colocar diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Saca, velho? Então, assim, o resumo é esse. É mais simples, né? É Às vezes a gente mais. fica buscando uma complexidade muito grande, mas às vezes a resposta tá A na nossa resposta é cara. simples. Tudo isso que a gente discutiu ao longo dessa conversa aqui e está colocando aqui em pauta é o óbvio. É. É o simples. E eu acredito que é um final perfeito pra toda essa trajetória que a gente tem. É muito por causa disso que eu não coloco nenhum roteiro. Sabe? Às vezes a gente chega nos lugares mais inusitados, mas que fazem total sentido com tudo aquilo que a gente começou. Tem toda uma singularidade, toda uma trajetória ali. Pra finalizar, Rafael, eu gostaria de perguntar pra você qual que é o seu propósito? Cara, o meu propósito é inspirar outras pessoas a encontrar o propósito delas, sabe? E aí, independentemente de condição social, assim, onde ela estiver, sabe? Ela enxergar que ela pode sim, que não existe ninguém que seja tão pequeno que não possa contribuir de alguma forma para fazer um mundo melhor. E qual que é o seu legado? O que você gostaria de deixar pra humanidade? Cara, o que eu quero deixar para a humanidade é uma esperança, sabe? A esperança de que através do conhecimento, as pessoas podem fazer aquilo que pra mim, sabe, é o maior dom que Deus nos deixou, escolher. E que elas escolham ser felizes. E que elas escolham fazer a diferença na vida do outro. Rafael, muitíssimo obrigado por esse podcast. Se tornou agora um dos meus podcasts favoritos. Muito obrigado mesmo. E eu que agradeço, cara, o convite, né, a sua disponibilidade e a sua sensibilidade, sabe? De querer fazer a diferença na vida dos outros com aquilo que a tecnologia oferece de melhor. Parabéns a você e obrigado. Valeu. Obrigado.